Vamos começar a série de Secando Quadrinhos com um clássico, Maus. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar de Maus, que é realmente um clássico dos quadrinhos escrito nos anos 80. Se você não leu esse livro ainda, vá ler. Isso é uma crítica com spoilers, porque a gente vai falar sobre o que acontece dentro do livro. Então se você não conhece ainda a história, a recomendação está feita. Vá ler primeiro, depois volta aqui pra gente conversar. Maus foi escrito por Art Spiegelman, que é um descendente de judeus que mora em Nova York, nos Estados Unidos. Ele começou publicando Maus na revista Raw em 1980 e durante alguns anos ela foi lançada até que finalmente, muitos anos depois, ela foi compilada nessa versão final bonitona, que aqui é capa dura, mas no Brasil, se não me engano, era paperback. Importante, como ela foi lançada numa revista, ela não foi planejada para ser um livro assim. Então, os pontos de virada da história são vários, porque eles foram lançados de pouco a pouco. Então, o formato que você lança uma história é muito relevante para como ela é contada. Preste atenção nisso quando você estiver fazendo a sua. Spiegelman ganhou o prêmio Pulitzer em 92, foi o primeiro e único a ganhar o prêmio Pulitzer com quadrinhos. Isso foi um marco para a história da nona arte, com certeza. Mas repara que ele ganhou em 92 e começou a ser publicada a história em 80. Foram 12 anos até ganhar o prêmio. Então, se você acha que vai começar a escrever quadrinhos e fazer sucesso logo que começar, desculpa, mas não vai ser bem assim. No total, o livro tem 264, se não me engano, páginas, algo por aí. E ele é toda em preto e branco, desenhada a bico de pena. Não usa pincel, não usa cor, não usa nada disso. A arte é bem crua e essa é a intenção. Isso era uma tendência na época de fazer essa arte mais crua, mais mostrando a humanidade do autor. E funciona muito bem com o Maus, porque afinal de contas é uma história bruta, é uma história que precisa desse tipo de arte. A revista Raw tinha um formato maior do que esse livrinho que a gente vê por aqui. Então ela tem bastante quadros. Geralmente um quadrinho americano com esse formato não tem essa quantidade de quadros. E Maus tem uma média de 8 quadros por página. Comparando com uma média de 6 num quadrinho normal, isso faz bastante diferença. Parece que não, mas faz bastante diferença. Ele chega a ter 11 quadros em algumas páginas, o que para esse formato aqui é muita coisa. Isso funciona porque acontecem grandes ações na história, acontecem eventos. Então ele está contando a história do pai se escondendo ou do pai caminhando até certa cidade. Não tem socos e porrada. Então você não precisa de quadros muito grandes para mostrar isso. Quadros pequenos funcionam, até porque, mais uma vez, a arte dele é bem crua e ele é bem intrincada. Você não precisa de muito espaço para que ela funcione. Não é todo mundo, não é todo tipo de arte que consegue fazer um formato pequeno como esse, com essa quantidade de quadros. Se você está começando agora, eu não recomendo que você faça isso. Para mim, o fator mais importante de Maus é a metalinguagem. É o fato de como a história fala sobre escrever a história. Em vários momentos, o Spiegelman mostra ele mesmo na prancheta desenhando a história e pensando como fazer aquela página funcionar com aquela página desenhada. Isso é muito louco, é muito interessante para quem escreve quadrinhos, porque te dá uma nova perspectiva do processo de fazer quadrinhos, e é interessante para quem só lê também, porque vê um pouco desse por trás dos panos que ninguém sabe como funciona, desse fazer quadrinhos, das dificuldades que o autor encontra. Mas basicamente conta a história do pai do Spiegelman, que era judeu, assim como a sua mãe, e eles estavam lá na Segunda Guerra, eles moravam na Polônia, e a guerra estourou, a Polônia foi invadida, e eles foram capturados. O pai dele lutou no exército polonês, foi capturado, foi para campo de concentração, foi parar em Auschwitz, e a guerra acabou, ele conseguiu escapar, mudou para os Estados Unidos, e a história toda é contada, na verdade, como uma contação de história, literalmente, porque o Spiegelman vai na casa do pai, e enquanto ele vai entrevistando, as páginas vão contando o que ele viveu. Então você tem duas camadas de história. Você tem a camada do Spiegelman entrevistando o pai, e a relação que eles têm, por exemplo, eles estão fazendo café e o pai está contando uma parada da Segunda Guerra. E tem as páginas onde são as coisas que ele está contando desenhadas. A maior parte da história se passa na Segunda Guerra, é a parte que o pai conta, mas existem esses interlúdios que são como essa história está sendo contada, e aí você entende o contexto, você entende como o pai está contando, e você começa a entender quem o pai é, e você entende as ações que ele fez durante a guerra, e como elas moldaram o personagem que ele é hoje em dia. Isso é muito, muito interessante, porque você mostra um personagem que evolui, um personagem que tem um arco. Tanto o pai, quanto o Spiegelman, que começa a história vendo o pai de certa forma, e quando ele conta toda a história, ele entende pelo que o pai dele passou, ele passa a enxergar o pai de outra forma. Então os dois arcos são muito, muito bons e muito bem desenvolvidos. Como eu disse, é um quadrinho jornalístico. Ô, Momo, peraí. Como eu disse, é um quadrinho jornalístico, então tudo que ele conta realmente aconteceu. Mesmo que não tenha acontecido na Segunda Guerra, como ele está dizendo, aconteceu na medida que o pai contou isso pra ele. Então ele foi, entrevistou o pai e fez um quadrinho com as histórias que ele ouviu. Isso é jornalismo. E isso foi meio que uma inovação pra época.
poucos faziam isso. Hoje em dia tem mais gente fazendo. Eu gosto muito do que o Joe Sacco faz. Ele faz esse tipo de coisa na Palestina. É bem interessante, eu vou deixar links aqui embaixo pra vocês verem de quem eu tô falando. O tema abordado na história é um tema super pesado, porque é o Holocausto, é a Segunda Guerra. É um tema difícil de lidar, é um tema que incomoda as pessoas. Então ele teve que achar recursos narrativos para contar essa história de forma que ela fosse acessível. Pela Segunda Guerra ser muito complexa, ter muitos fatores políticos envolvidos, ele optou por não colocar esses fatores. Ele fala exatamente o que o pai viveu. Você está ouvindo a história contada da perspectiva de um sobrevivente. Então, você vai ver a história da Segunda Guerra de uma forma que você nunca vai ver no seu livro de história, por exemplo. Você vai ver como o cara que estava lá, no meio da brincadeira, se sentiu, o que ele passou, e não a história de um historiador que leu os documentos ou que viu de longe o que estava acontecendo e descreveu. É um outro jeito de abordar a mesma história. Uma solução muito interessante que ele arrumou para contar essa história não ficar tão pesada quanto ela realmente é, foi antropomorfizar, falei certo, antropomorfizar, ao invés de ele mostrar nacionalidades e povos como eles são, ele optou por mostrar esses povos como se fossem animais. Então ele representa os judeus como ratos, os alemães como gatos, que caçam os ratos, os americanos como cachorros, que caçam os gatos. Então ele cria uma relação ainda mais profunda e segregadora das etnias. Então você claramente olha para aquele cara e vê que ele é americano, você vê que aquele cara é nazista, e você sabe qual é a relação entre eles, porque você sabe a relação entre os animais. Então, para ele, poloneses que não são judeus são porcos. Então você olha para um polonês com um focinho, você sabe o que ele está querendo dizer daquele cara, entendeu? É uma forma de você dar características muito rápido, sem ter que gastar tempo explicando como aquela pessoa é, como ela se comporta, como aquele povo se comporta. Como no quadrinho você não tem tanto tempo para descrever, você precisa mostrar e não falar, mostrar a atitude dos povos com animais funciona incrivelmente. E você entende na primeira página que o rato sofre na mão do gato. E é isso que ele quer passar. É isso que a capa quer passar. Outra galera que faz isso muito bem é a dupla de autores espanhóis que escreve Black Sad. Eles usam o mesmo esquema de antropomorfizar os personagens, só que ao invés de antropomorfizar os povos, eles fazem isso com personagens. Então, por exemplo, os policiais são cachorros. Os caras que fazem coisas clandestinas e tal, eles são raposas e cobras. Isso funciona muito bem. Por ser jornalístico, é uma história verídica. Então, não acho que ele está inventando nada disso. Os campos de concentração existiram, as pessoas que morreram realmente morreram. É tudo real. Isso, às vezes, deixa só mais aterrorizante ainda a história. É legal porque, além de falar da Segunda Guerra, ele também usa o quadrinho e a metalinguagem dele de se colocar como personagem para contar as dificuldades de um escritor de quadrinhos. Então ele fala da dificuldade que é colocar os relatos do pai dele na página. Então tem vários momentos onde ele tá na prancheta, tá... não sei como é que eu vou escrever isso. E aí ele encontra com a esposa dele, e aí ele, por exemplo, briga com a esposa dele, e como que essa briga interfere na produção do quadrinho. Mas vamos lá, agora vocês já entenderam do que o quadrinho fala, como ele funciona, e sim, ele funciona, não é à toa que ele ganhou o prêmio Pulitzer, mas ele também não funciona em alguns aspectos, porque o prêmio Pulitzer é um prêmio de jornalismo, ele não tá avaliando o aspecto do quadrinho. Então tem coisas que não são exatamente 100%. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas peculiaridades que funcionam ou não funcionam no livro. Assim que você abre, você percebe que não tem cinza, nem cor, só tem preto e branco. E ele usa achuras para dar essas nuances que estão faltando. Mas ele não usa as achuras para fazer sombra, para fazer perspectiva, não. Ele usa achura para separar planos. Ou seja, eu tenho uma cena dentro de uma casa onde tem uma parede bem iluminada e uma parede mal iluminada. A mal iluminada vai ter uma achura e a outra vai ter outra achura. Uma achura mais clara e uma achura mais escura. As roupas dos personagens vão ter achuras diferentes para representar que são tecidos diferentes. Ele usa em alguns momentos peculiares para dar volume, mas a maioria das vezes ele usa achuras para separar planos, para dar textura para os objetos. Isso é observável ao longo de todo o livro. Na página 60, por exemplo, tem um quadro onde trabalhadores estão em primeiro plano e os jipes dos nazistas estão no segundo plano. E você consegue perceber claramente que o primeiro plano está olhando para o segundo plano em um outro nível. A quantidade de luz e sombra dada pelas achuras permite que você entenda o que está na frente e o que está atrás, que desenho visualmente vem antes, só pela posição deles, não só no quadro lateralmente, mas no espaço, profundidade, graças a essas achuras. Por ele não usar muitas sombras pronunciadas, a hora que ele usa, ele tem um motivo para isso. Na página 64, ele apresenta o Vladek indo mijar, basicamente, do lado de fora da barraca. E como é que ele mostra que isso acontece de noite? No quarto quadro, ele coloca um plano onde claramente está de noite. O céu está preto, tudo que está sendo mostrado está escuro, e aí na cena seguinte, ele pode
usar seu conhecimento prévio de que é de noite e claramente você já sabe disso, para fazer uma cena em que ele usa as achuras para dar volume. Se você não tivesse o quadro anterior, no quadro que dá um tiro, você não teria muito bem como saber que é de noite. Então, basicamente, o quadro anterior existiu para que o quadro seguinte fosse entendido como noite. Isso é importante, é um recurso narrativo eficiente. Mas uma das vantagens do quadrinho é que não são imagens estáticas, você está trabalhando com sequência de imagens, com narrativa gráfica. Então, as imagens não é só imagem 1 e imagem 2. É como a imagem 1 se relaciona com a imagem 2. Mas nem tudo não é perfeito. Em algumas situações específicas, como por exemplo, quando os personagens estão usando a mesma roupa, fica bem difícil de discernir quem é quem. Na página 76, acontece um jantar de família em que tem muitas pessoas de terno. E nessa hora, é muito fácil se perder em quem tá falando o quê, em quem é quem, porque todos são ratos iguais e todos são basicamente a mesma roupa. Talvez se ele tivesse usado roupas diferentes, mesmo que todo mundo estivesse usando terno naquela hora, ele poderia tentar fazer com que eles não tivessem, ou fazer ternos com texturas variadas, só para facilitar a leitura, coisa que ele não fez e que podia melhorar. Na página 112 a gente vê claramente a metalinguagem que eu falei anteriormente. O pai conta como ele se escondeu num bunker. É muito difícil você contar isso, então ele fez um desenho. E ele literalmente colocou o desenho que o pai fez no quadrinho. Isso funciona perfeitamente porque dá essa noção de que aquela história foi contada por alguém. Então, não necessariamente esse desenho é real, mas é a visão de que o pai dele tinha daquela situação e foi a visão que foi passada pra gente. Mais uma vez, jornalismo em ação. Logo na sequência, na página 113, você vê que existe um quadro fininho em volta da primeira metade da página só para dizer que é de noite. Mais uma vez, porque pelo fato de ele usar as achuras basicamente para fazer textura, ele não tem como usar esse recurso para dar luz e sombra. Então você não tem como saber se é dia ou noite, a menos que ele apresente isso no quadro anterior, ou nesse mesmo quadro, de uma forma muito explícita. Nesse caso, ele usa os quadros como se fossem as paredes. Então ele tem quase um corte arquitetônico da casa, onde a relação dos quadros também é a relação das pessoas naquela situação. E esse quadro fininho do lado de fora representa que está de noite. Na página 127, a gente encontra algo bem sutil no quinto quadro, onde ele apresenta uma situação de escolha, onde eles têm caminhos a seguir e os caminhos formam uma suástica. Esse é um jeito de mostrar a dificuldade que os personagens tinham de escolher um caminho, uma saída, porque nada parecia ser uma boa saída. E a suástica representa isso. Eles usaram o símbolo do inimigo para mostrar que o caminho era um inimigo, de certa forma. É uma analogia que foi super válida, muito bem utilizada, que você pode fazer algo parecido na sua também. Como vocês sabem, o foco de cada quadro é majoritariamente o personagem. No caso do mouse, porque tudo é muita textura e os personagens podem se perder, a solução que ele teve para isso foi a seguinte: na maioria dos casos, os objetos todos têm uma textura. Mesmo que seja uma textura bem sutil, ele sempre tem algum tipo de elemento preto para definir que aquilo é um outro objeto. Enquanto os personagens são brancos, você sempre vai ter objetos cercando os personagens, criando uma moldura e fazendo com que o seu olhar vá para a parte branca, para a parte mais clara do quadro, que é o rosto do personagem. Então, apesar de as roupas deles terem bastante textura também, o rosto, a parte que fala, a parte que chama a sua atenção, é a parte mais clara, é a parte que conduz o seu olhar. Essa foi uma solução muito, muito boa para usar esse monte de texturas que acaba ficando poluído em alguns momentos, mas mesmo assim não perder a clareza da narrativa. Porque o personagem principal, o foco, tá lá. É isso, galera. Eu falei muito, não quero me estender porque eu não sei se esse formato vai funcionar muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado de dissecar mouse, se vocês queiram ver mais disso. A gente podia ficar horas e horas falando do que o Spiegelman faz bem e muito pouco do que ele faz mal, porque mouse funciona quase 100% do tempo. É um quadrinho muito bom, recomendo para todo mundo que não leu ainda. E para quem já leu, dá uma lida de novo, olhando esses aspectos que eu citei e veja como ele faz isso com maestria. Se tiver alguma dúvida ou algo para acrescentar ou algo para reclamar, comentários aqui embaixo, eu vou falar com todo mundo, vamos trocar uma ideia, eu quero criar essa comunidade. Se vocês tiverem algo para indicar para eu dissecar também, por favor, comentem. Eu quero fazer mais vídeos desse dissecando, eu acho super legal. Eu aprendo com isso também, porque eu sou obrigado a olhar para os quadrinhos com um outro olhar. Isso para mim, como quadrinista, é muito importante. E é isso, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Essas coisas da internet todo mundo já sabe. E até amanhã. Aquele abraço.